Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está lendo isso, seja bem-vindo. E deixa nos comentários de qual cidade você é. Essa história aqui, ela mudou minha vida. E talvez mude a sua também. Eu achei que já tinha visto de tudo nesse mundo. Depois que enterrei minha Maria, a vida virou um deserto por dentro. A fazenda ficou grande demais, silenciosa demais. Os corredores ecoavam vazio. A cama parecia do tamanho de um campo de futebol, e eu sempre acordava esticando o braço para o lado dela, esquecendo por alguns segundos que ela não estava mais ali. 3 anos já. 3 anos que o calendário marcava, mas que meu coração insistia em não aceitar. Naquela manhã de maio, o sol já nascia quente em Goiás. O tipo de calor que gruda na pele antes mesmo de você sair de casa. Eu tinha acordado às 5, como sempre, com aquele aperto no peito que virava meu despertador desde que ela partiu. Tomei um café preto sozinho, olhando a cadeira vazia do outro lado da mesa. O silêncio da cozinha era ensurdecedor. A lida na fazenda era minha salvação e minha maldição. Salvação porque me mantinha ocupado. Maldição porque, no meio do trabalho, sempre vinha uma lembrança dela. Maria rindo quando eu chegava sujo de terra. Maria reclamando que eu esquecia de almoçar. Maria com aquele jeito dela de me chamar de teimoso, mas com tanto carinho que doía de saudade. Naquele dia, eu precisava verificar a cerca dos fundos. Tinha recebido o recado do Toninho, meu caseiro, que algumas estacas estavam caindo e o gado podia fugir. Selei o cavalo branco, o Trovão, que era o único companheiro que ainda me aguentava. Bicho manso, forte, que parecia entender meu silêncio. Saí cavalgando devagar, sem pressa. Para que pressa? Para voltar para casa vazia? Para sentar sozinho na varanda e ver o dia morrer sem ninguém para dividir o pôr do sol? O cerrado estava seco. Maio é assim em Goiás. O verde some, fica tudo amarelado, queimado pelo sol. A poeira subia a cada passo do trovão. O cheiro era de capim seco, de terra rachada, de espera pela chuva que ainda demoraria meses. As cigarras cantavam num volume absurdo, como se quisessem cobrir o silêncio que eu carregava dentro. Passei pela porteira velha, aquela que Maria sempre pedia para eu consertar, e eu nunca consertava direito. Um dia essa porteira vai cair na sua cabeça, Zé, ela dizia rindo. Eu prometia arrumar, nunca a arrumava. Agora ela estava lá torta, enferrujada, me lembrando de mais uma promessa não cumprida. A culpa é uma companheira cruel. Ela não te deixa em paz, fica ali, sussurrando no seu ouvido todas as coisas que você podia ter feito diferente. Todos os "eu te amo" que você deixou de dizer porque achou que teria tempo. Todo o tempo que você passou na lida quando podia estar do lado dela. Mas a vida não espera, não avisa, só leva. Cavalgava pensando nisso quando vi algo estranho na estrada de terra que cortava minha propriedade. No começo, achei que fosse um animal, talvez uma vaca que tivesse fugido, mas conforme me aproximava, a forma foi ficando diferente. Era gente. Meu coração começou a bater mais rápido. Aquela estrada não levava a lugar nenhum além da minha fazenda e de mais 2 pequenas propriedades vizinhas. Ninguém passava por ali a pé. Ninguém. Acelerei o passo do trovão. A poeira subia mais. O sol batia forte nas minhas costas. E então eu vi claramente. Era uma mulher idosa, sentada no meio da estrada de terra, as pernas esticadas na frente do corpo, os braços caídos ao lado. A cabeça baixa, coberta por um lenço floral desbotado que tremulava com o vento quente. Ela não se mexia. Meu Deus, pensei. Será que está morta? Mas então vi os ombros dela tremendo. Ela estava chorando. Chorando baixinho, daquele jeito que a gente chora quando já não tem mais força nem para fazer barulho. Puxei as rédeas com mais força, aproximando devagar. Foi quando vi o movimento no canto do olho. Do lado esquerdo da estrada, saindo devagar do matagal, vinha uma onça pintada. Meu sangue gelou.
Era um bicho enorme, pelagem amarela com manchas pretas perfeitas, músculos definidos sob a pele, movendo-se com aquela elegância mortal que só os grandes predadores têm. A cabeça baixa, os olhos fixos, o corpo tenso, pronto para o bote. E ela vinha direto na direção da idosa. O mundo pareceu parar. O canto das cigarras sumiu. O vento parou de soprar. Só existia aquela cena, a mulher indefesa no chão, a fera se aproximando e eu ali no meio com o coração explodindo no peito. Minha garganta fechou, as mãos tremeram nas rédeas. O trovão sentiu minha atenção e bufou nervoso. A onça deu mais um passo, depois outro, devagar, calculada, os olhos nunca saindo da presa. A idosa levantou a cabeça naquele momento. Nossos olhares se encontraram, e o que eu vi naqueles olhos me partiu ao meio. Não era medo, era desistência. Era o olhar de quem já não esperava mais nada da vida, de quem tinha sido abandonada não só naquela estrada, mas pelo mundo inteiro. Era o mesmo olhar que eu via no espelho toda manhã. Não, pensei, não hoje, não mais uma. Não mais uma pessoa que eu deixo partir sem fazer nada. Segurei firme nas rédeas, respirei fundo e encostei as pernas no trovão. Ele entendeu. Avançou na direção da mulher e da onça, mesmo com todo o medo que sentia. Porque o cavalo, assim como eu, sabia que havia momentos em que não dá para fugir. A onça parou, virou a cabeça na minha direção. Os olhos amarelos me encararam com uma frieza ancestral. E tudo que eu conseguia pensar era: Maria, me ajuda, me dá força, só mais uma vez. Porque naquele momento, com suor frio descendo pelas minhas costas e o coração querendo sair pela boca, eu percebi uma coisa. Talvez eu não tivesse conseguido salvar minha esposa da doença que a levou. Mas eu ia salvar aquela mulher. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse nessa vida. Se essa história está tocando seu coração, deixa um comentário aí dizendo de qual cidade você é. E fica comigo, porque o que aconteceu depois mudou tudo. Continue. Capítulo 2. O rugido do destino. A onça rosnou. Não foi um som alto. Foi baixo, gutural, vindo lá do fundo da garganta. O tipo de som que seus ancestrais ouviram há milhares de anos e que ficou gravado no seu DNA como um aviso. Perigo mortal. Meu corpo inteiro tremeu. As mãos suaram frio nas rédeas. O trovão dançou nervoso embaixo de mim, querendo recuar, mas eu segurei firme. Não podia mostrar fraqueza. Bicho sente medo. Bicho ataca medo. Calma, calma, sussurrei para o cavalo. Mais para me acalmar do que para ele. A idosa me olhava agora, os olhos arregalados, as lágrimas paradas no meio do rosto enrugado. A boca dela se abriu como se fosse falar alguma coisa, mas não saiu som nenhum. Só o vento quente soprando entre nós três. Eu, ela e a morte em forma de felino. A onça deu mais um passo. Eu coloquei o trovão exatamente entre os dois. Meu coração batia tão forte que doía. Podia sentir cada pulsação no pescoço, nas têmporas, no peito. Suor escorria pelas minhas costas, colando a camisa na pele. "Sai daqui!" gritei, a voz saindo mais aguda do que eu queria. "Vai embora!" O bicho parou. Inclinou a cabeça para o lado, me estudando. Será que eu era ameaça? Será que era presa? Será que valia a pena o risco? Peguei o chapéu da cabeça com um movimento brusco e joguei na direção dela, gritando de novo. "Show! Sai! Vai!" O chapéu voou torto, caindo uns 2 metros na frente da onça. Ela recuou meio passo, mas não saiu. Os músculos dela continuavam tensos. A cauda chicoteava o ar devagar. Ela ainda estava decidindo. O trovão relinchou alto, empinou levemente, quase me derrubou. Segurei com força, as coxas apertando os flancos dele. "Calma, calma, calma", repeti, sem saber mais se falava comigo, com o cavalo ou com Deus. A onça rosnou de novo, mais alto dessa vez. Um aviso, um desafio. E então aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. A idosa,
que estava sentada no chão esse tempo todo, levantou a mão trêmula e começou a rezar em voz alta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A voz dela saía fraca, quebrada, mas firme. Firme de um jeito que só quem já enfrentou a morte de frente consegue ser. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. As palavras dela entraram em mim como um choque. De repente, não era só ela rezando. Era Maria. Era minha esposa nos últimos dias, na cama do hospital, segurando minha mão, rezando baixinho mesmo com toda a dor, pedindo para Deus cuidar de mim quando ela não estivesse mais ali. Algo se quebrou dentro do meu peito. Não! Gritei com uma força que não sabia que tinha. Essa aqui não! Não hoje! Desmontei do cavalo num pulo, peguei uma pedra do chão e atirei com toda a força na direção da onça. Acertei o chão perto das patas dela. Poeira subiu. Vai embora! Vai! Avancei 2 passos na direção do bicho, batendo palmas, gritando, fazendo tudo que meu instinto mandava eu não fazer. Mas não era mais o instinto que comandava. Era outra coisa. Era raiva, era desespero. Era toda a impotência que eu senti quando vi Maria partir e não pude fazer nada. Mas dessa vez eu podia. Dessa vez tinha alguém que eu podia salvar. A onça deu um passo para trás, depois outro, os olhos ainda fixos em mim, mas agora com algo diferente. Cautela, dúvida. Isso, vai, sai daqui! O bicho rosnou uma última vez, mais fraco, quase frustrado. Então, devagar, se virou e sumiu no matagal. Ouvi o capim alto se mexendo. Depois, o galho seco estalando. Depois, nada. Silêncio. Só o vento. Só as cigarras voltando a cantar. Só minha respiração ofegante. Fiquei ali parado, tremendo inteiro, as pernas bambas, o coração ainda disparado. Demorei uns bons segundos para processar o que tinha acabado de acontecer. Eu tinha enfrentado uma onça e tinha vencido. Ou melhor, a gente tinha vencido. Me virei para a idosa. Ela ainda estava no chão, as mãos juntas em oração, os olhos fechados, lágrimas escorrendo livre agora. A boca ainda mexia em sussurros que eu não conseguia ouvir. Caminhei até ela com as pernas moles, quase tropeçando. Ajoelhei ao lado. A senhora está bem? Está machucada? Ela abriu os olhos devagar. Me olhou como se eu fosse um fantasma, ou um anjo, ou as duas coisas. Você salvou minha vida. A voz saiu num fio. A senhora precisa de água? Está sentindo dor em algum lugar? Ela balançou a cabeça, mas eu vi que estava mentindo. Vi na forma como ela se mexeu fazendo careta. Vi no jeito que a mão foi para o quadril. Quanto tempo a senhora está aqui no sol? Ela olhou para o céu como se tentasse calcular. As pupilas estavam dilatadas demais. Desidratação, insolação talvez. Não sei. Muito tempo, muito tempo. Vou buscar água, não se mexe. Corri até o trovão que tinha recuado uns metros, mas estava ali, esperando. Peguei a cantil que sempre carregava na cela. Voltei correndo. Toma, devagar, pequenos goles. Segurei a cantil nos lábios dela. A água escorreu, molhando o vestido, mas ela conseguiu beber. Vi a garganta dela se mexendo, engolindo com dificuldade. Devagar, isso, mais um pouquinho. Depois de alguns goles, ela respirou fundo e encostou a cabeça no meu braço. O corpo dela era puro osso, leve como uma criança, frágil como vidro. O que a senhora está fazendo aqui sozinha? Perguntei, mesmo já imaginando a resposta. Ela ficou quieta por um tempo longo. Tão longo que achei que não fosse responder. Mas então, com a voz mais baixa ainda, ela disse: meu filho me trouxe aqui. Meu estômago embrulhou. Quando? De manhã cedo. Disse que ia buscar ajuda, que a caminhonete tinha quebrado mais à frente, pediu para eu esperar aqui, disse que voltava logo. Olhei para o céu. O sol estava quase no meio. Devia ser umas 10, 11 horas da manhã. A senhora está aqui desde que horas? Umas 7, acho 4 horas.
4 horas debaixo desse sol de rachar, sem água, sem sombra, sem ninguém. Ele não vai voltar, né? Ela perguntou, mas não era pergunta. Era constatação. Senti a raiva subir pela garganta quente e amarga. Raiva do filho, raiva do mundo, raiva de tudo. Por que ele fez isso? Ela soluçou. Um soluço seco, doído, de quem já chorou tanto que não tem mais lágrima. Ele disse que eu dava muito trabalho, que ele não tinha como cuidar de mim, que eu atrapalhava a vida dele, que era melhor eu ficar com Deus. Cada palavra era uma facada. Meu próprio filho, o filho que eu criei, que eu amamentei, o que eu cuidei quando estava doente, me largou aqui como... Ela não terminou. Não precisava. A gente sabia o que ela ia dizer. Como um cachorro, como lixo, como nada. Abracei ela, sem pensar. Só abracei. E ela desabou no meu peito, chorando daquele jeito que dói na alma da gente. O choro de quem foi traído pela própria carne e sangue. E enquanto ela chorava, eu senti minhas próprias lágrimas começarem a cair. Pela primeira vez em 3 anos, eu chorei. Chorei por ela. Chorei por mim. Chorei por Maria. Chorei por todos nós que fomos abandonados pela vida de um jeito ou de outro. A senhora não vai morrer aqui, falei, a voz embargada. Eu não vou deixar, eu prometo. Porque algumas promessas a gente tem que cumprir. Mesmo que seja só para provar para si mesmo que ainda existe humanidade nesse mundo. O que aconteceu depois foi ainda mais intenso. Continua comigo nos próximos capítulos. E não esquece de comentar de onde você está lendo essa história. Continue capítulo 3. O peso de um nome. Ficamos ali sentados na poeira por alguns minutos. Ela no meu peito, eu segurando aquele corpo frágil como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. O sol continuava castigando, mas naquele momento não importava. Nada importava, além de fazer aquela mulher saber que não estava sozinha. Quando o choro dela foi acalmando, eu me afastei devagar e olhei nos olhos dela. Como é seu nome? Ela limpou o rosto com as costas da mão trêmula. Benedita. Mas todo mundo sempre me chamou de Dita. Dona Dita, repeti, e o nome pareceu certo na minha boca. Eu sou José. Zé para todo mundo. Essa fazenda aqui é minha. A senhora está em propriedade segura agora. Ela assentiu devagar. Mas vi nos olhos dela que ainda não acreditava totalmente. Quando a vida te abandona daquele jeito, confiar vira luxo. Quantos anos a senhora tem? 76. 76 anos, mais de 7 décadas vividas. E tudo para terminar jogada numa estrada de terra, esperando morrer. A senhora tem mais algum filho? Alguém que eu possa avisar? Ela balançou a cabeça. Só o Roberto. Era filho único. Cuidei dele sozinha depois que o pai dele morreu. Roberto tinha 10 anos quando fiquei viúva. Ela parou, a voz tremendo. Trabalhei de lavadeira, de faxineira, de cozinheira, tudo que aparecia, só para ele não passar fome, só para ele estudar. As palavras dela me acertaram em cheio. Porque eu conhecia esse tipo de amor, o amor que se dá inteiro. O amor que não pede nada em troca, o amor que acha que é suficiente só por existir. Maria tinha esse amor por mim, e eu fui igual ao Roberto. Deixei ela sozinha enquanto cuidava da fazenda, dos negócios, de tudo que eu achava que era mais importante. Só percebi o quanto ela fez por mim quando já era tarde demais. O Roberto mora onde? Em Goiânia. Tem um apartamento pequeno, casou ano passado com uma moça de lá. Ela nunca gostou muito de mim. Disse que eu era intrometida, que ficava dando palpite nas coisas deles. Dona Dita suspirou. Talvez ela tivesse razão. Às vezes, a gente ama demais e sufoca sem perceber. Isso não justifica nada, falei, a raiva voltando. Amor de mãe nunca é demais, nunca. Ela me olhou com uma tristeza tão profunda que fez meu peito doer. Tem 3 meses que fui morar com eles. Vendi minha casinha para pagar as dívidas. Não tinha mais para onde ir.
Roberto disse que não tinha problema, que tinha um quartinho lá. Ela engoliu seco, mas eu via no olho dele que era peso. Via ela reclamando baixo quando eu esquecia alguma coisa, quando demorava no banheiro, quando fazia barulho na cozinha. Conheci esse filme. A gente vive numa sociedade que joga fora o que envelhece, que trata idoso como estorvo, que esquece que um dia também vai precisar de ajuda. Ontem de noite ele chegou perto de mim. Disse que tinha conseguido uma vaga num asilo bom. Disse que era melhor para mim, que lá eu ia ter cuidado, ia ter gente da minha idade. Ela riu sem alegria. Asilo bom. Como se existisse lugar bom para te jogarem quando você se torna inconveniente. A senhora não quis ir? Eu disse que preferia morrer, que não ia deixar ele gastar dinheiro comigo num lugar desses, que eu dava meu jeito. Ela olhou para as próprias mãos. Acho que ele levou a sério. Porque essa manhã acordei com ele dizendo para eu me arrumar, que ia me levar num lugar. Achei que fosse o asilo. Entrei na caminhonete sem reclamar. Já estava cansada de ser peso. Ela parou, a respiração ficando difícil. Rodamos mais de 1 hora. Eu perguntava onde a gente ia, ele não respondia. Só olhava para frente com aquela cara dura. Quando chegou aqui, parou, mandou eu descer. Eu desci. Perguntei se a gente ia visitar alguém. Ele olhou para mim e disse... A voz dela quebrou de novo. Disse, mãe, eu não aguento mais. A senhora me perdoa, mas eu não consigo. A senhora vai ficar aqui. Deus vai cuidar da senhora melhor do que eu. E saiu. Acelerou a caminhonete e saiu levantando poeira. Nem olhou para trás. O silêncio que caiu foi de esmagar a alma. Olhei para o rosto dela, para as rugas profundas que contavam histórias de trabalho duro, para o corpo curvado de carregar peso a vida inteira, para os olhos que ainda tinham luz, mesmo depois de tudo. E pensei em Maria. Na última vez que a vi no hospital, no jeito que ela segurou minha mão e disse, Zé, você vai ficar bem. Promete que você vai ficar bem. E eu prometi, mas não fiquei. Fiquei vivo, mas não fiquei bem. Até aquele momento. Dona Dita, falei, segurando as mãos dela. A senhora não vai morrer aqui. Não hoje, não nunca, enquanto eu puder fazer alguma coisa. Vou levar a senhora para minha casa. Vou dar água, comida, sombra. E a gente vai decidir juntos o que fazer depois. Mas agora, a senhora precisa sair desse sol. Ela me olhou como se não acreditasse no que estava ouvindo. Por quê? Por que o senhor está fazendo isso por mim? Nem me conhece? A resposta veio do fundo da minha alma. Porque alguém tinha que fazer. Levantei devagar, ajudando ela a se erguer. As pernas dela tremiam tanto que quase não sustentavam o corpo. Desidratação, cansaço, choque emocional, tudo junto. Consegue montar no cavalo comigo? Acho que sim. Trouxe o trovão mais perto. O cavalo bufou, mas ficou quieto como se entendesse a situação. Subi primeiro, depois estendi a mão para ela. Com muito esforço e gemidos baixos de dor, conseguimos colocá-la na sela na minha frente. Segura em mim, não tenha vergonha. Ela passou os braços magros em volta da minha cintura. Senti o corpo dela tremendo contra o meu, tão frágil, tão vulnerável. Peguei as rédeas e comecei a cavalgar devagar de volta para casa. O sol continuava implacável. A poeira subia. Mas agora tinha um peso diferente nos meus ombros. Um peso bom. O peso de ter alguém dependendo de mim de novo. No meio do caminho, ela sussurrou. O senhor tem família, Zé? Engoli seco. A dor ainda era fresca demais. Tive. Minha esposa, Maria. Ela morreu faz 3 anos. Câncer. Rápido demais para a gente se preparar. Sinto muito. Eu também. Parei, respirei fundo. Não tivemos filhos. Ela não podia. Tentamos adotar, mas sempre tinha uma burocracia, um papel faltando, um motivo qualquer. Quando finalmente conseguimos acertar tudo, ela já estava doente. Desistimos. Achamos que íamos ter tempo depois para tentar de novo. Mas não tiveram... Não.
Nunca tem. Cavalgamos em silêncio por mais alguns minutos, até que ela falou de novo. 3 anos sozinho nessa fazenda grande? Fica muito silêncio, muito vazio. Eu sei o que é vazio, ela disse baixinho. Só que o meu veio quando ainda tinha gente do lado. Quando você tá sozinho, mas tem companhia, o vazio é pior. Porque você vê que nem sua presença importa mais. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Quando finalmente avistei a casa, uma construção simples de tijolos térrea com varanda larga, senti um aperto no peito. Fazia 3 anos que ninguém além de mim entrava ali. 3 anos de solidão. 3 anos de poeira acumulada não só nos móveis, mas na alma. Mas hoje, pela primeira vez desde que Maria partiu, alguém ia cruzar aquela porta. Alguém que precisava de ajuda. Alguém que, de alguma forma estranha e dolorida, também podia me ajudar. Porque salvar alguém, eu estava descobrindo, é também um jeito de se salvar. A história está só começando. O que aconteceu quando chegamos na fazenda mudou tudo. Continua comigo e deixa um comentário de onde você é. Continue. Capítulo 4. A casa que voltou a respirar. Parei o trovão na frente da varanda. O sol já estava quase no pino, devia ser 12:00. O calor vinha em ondas, distorcendo o ar. Desci primeiro, depois ajudei Dona Dita a descer. As pernas dela cederam quando tocaram o chão. Segurei firme antes que ela caísse. Calma, devagar, vou te levar para dentro. Ela se apoiou em mim, o corpo dela praticamente sem peso. Subimos os 3 degraus da varanda. A madeira velha rangeu sob nossos pés. Abri a porta. O cheiro de casa fechada me bateu na cara. Aquele cheiro de solidão que gruda nas paredes. Ajudei Dona Dita até o sofá da sala. Ela se sentou com um gemido baixo de alívio. Fica aqui, vou buscar água fresca. Fui até a cozinha quase correndo. A geladeira zunindo baixo era o único som vivo da casa. Peguei uma jarra de água gelada, um copo e voltei. Toma, vai bebendo devagar, devagar mesmo. Ela pegou o copo com as 2 mãos trêmulas e bebeu em pequenos goles. Vi a garganta dela trabalhando, o alívio passando pelo rosto a cada gole. Mais! Ela fez que sim com a cabeça. Enchi o copo de novo. Ela bebeu mais devagar dessa vez. Enquanto isso, eu olhava para a sala, para os retratos de Maria ainda nas paredes, para o sofá onde a gente sentava junto para ver televisão, para a cadeira de balanço dela, parada, silenciosa, acumulando poeira. Fazia 3 anos que eu evitava olhar para essas coisas. Fazia 3 anos que eu passava direto pela sala, só usando a cozinha e o quarto. O resto da casa tinha virado mausoléu, mas agora tinha alguém aqui. Alguém vivo, alguém precisando. Deve estar com fome, falei. Não quero dar trabalho. Não é trabalho, é humanidade. Quando foi a última vez que a senhora comeu? Ela pensou, a testa franzindo. Ontem à noite, um pedaço de pão com manteiga. Mais de 12 horas. Fui até a cozinha de novo. Abri a geladeira. Tinha ovo, tinha queijo, tinha um resto de arroz. Não era grande coisa, mas era comida. Coloquei a frigideira no fogo. Quebrei 3 ovos, deixei fritar. Esquentei o arroz. Cortei fatias de queijo. Em 10 minutos, tinha um prato pronto. Levei para ela. Os olhos dela se arregalaram quando viu a comida. É muito. Come o que conseguir. Entreguei o prato e um garfo. Ela olhou para a comida como se fosse ouro. Pegou o garfo com mão trêmula e levou o primeiro pedaço à boca. Mastigou devagar. Fechou os olhos. Tá quente. Faz tempo que não como nada quente. Aquilo me acertou como um soco. Algo tão simples. Um ovo frito. E para ela era luxo. Sentei na cadeira de balanço de Maria, observando ela comer. Cada garfada era devagar, difícil. Vi que ela mal tinha dente, que engolir doía. Mas ela comia, agradecida, como quem sabe o que é passar fome. Quantos dias a senhora estava comendo mal na casa do seu filho? Ela parou de mastigar, olhou para o prato. Uns 2 meses. Ela, a esposa dele,
Começou a dizer que eu comia muito, que comida estava cara. Começou a servir só um pouquinho no meu prato. Às vezes eu ia dormir com fome, mas não reclamava. Não queria dar mais motivo para eles me acharem peso. A raiva voltou, quente, sufocante. Isso é crime, a senhora sabe? Maus tratos contra idoso. Mas é meu filho, Zé. Não posso... Poder pode. Deve. Mas a gente fala disso depois. Agora come. Ela terminou metade do prato e disse que não conseguia mais. Levei o prato para a cozinha, lavei, guardei. Quando voltei, vi que ela tinha fechado os olhos, a cabeça caindo para o lado. Dona Dita! Ela abriu os olhos assustada. Desculpa, deve ser o cansaço. A senhora precisa descansar de verdade. Tem um quarto de hóspedes aqui, vou preparar para a senhora. Não precisa, eu posso ficar aqui no sofá mesmo. Nem pensar. Fui até o quarto que tinha sido pensado para ser o quarto de criança. O quarto que nunca foi usado. Abri as janelas, o cheiro de mofo saiu aos poucos. Troquei os lençóis da cama, coloquei travesseiro limpo, abri o ventilador. Voltei e ajudei Dona Dita a levantar. Ela gemeu baixo. Levei ela devagar pelo corredor. Cada passo era esforço. Quando chegamos no quarto, ela olhou para a cama como se fosse miragem. Faz mais de 3 meses que não durmo em cama. Como assim? Roberto me deu um colchonete velho para eu colocar no chão do quartinho. Disse que a cama de solteiro que tinha lá ia ser do depósito deles. Fechei os olhos, respirando fundo para não explodir. Aqui a senhora vai dormir em cama, com travesseiro, com cobertor se precisar, como gente, como a senhora sempre mereceu. Ela desabou em choro de novo, mas era diferente. Não era só desespero, era alívio, era gratidão, era acreditar, talvez pela primeira vez em muito tempo, que ainda havia bondade no mundo. Ajudei ela a deitar, cobri com o lençol, liguei o ventilador. Descansa, vou ficar aqui perto. Qualquer coisa me chama. Zé... Sim? Por que o senhor está fazendo isso? De verdade. Olhei para ela, para aquele rostinho enrugado, para os olhos cheios de dor e esperança misturadas. E a resposta veio do lugar mais verdadeiro que existe em mim. Porque eu sei o que é ficar sozinho. Sei o que é acordar todo dia e não ter ninguém. Sei o que é entrar numa casa vazia e sentir que sua vida acabou junto com quem você amava. Parei, a voz embargando. Mas hoje, quando vi a senhora ali, quando vi aquela onça vindo, alguma coisa acordou em mim. Alguma coisa que estava morta faz 3 anos. A vontade de lutar, de proteger, de importar para alguém. Ela estendeu a mão ossuda. Segurei. A senhora me salvou também, Dona Dita. Pode não parecer, mas salvou. Ela apertou minha mão com uma força que não parecia possível vir daquele corpo frágil. Obrigada, obrigada. Dorme, depois a gente conversa mais. Saí do quarto deixando a porta entreaberta. Voltei para a sala, sentei no sofá. E só então, sozinho, deixei meu corpo tremer. Tremer de adrenalina atrasada. Tremer de emoção. Tremer de tudo. Tinha enfrentado uma onça, tinha salvado uma vida, tinha voltado a sentir que minha existência tinha propósito. Olhei para o retrato de Maria na parede. Ela sorria naquela foto. Aquele sorriso que iluminava qualquer lugar. Você mandou ela para mim, não foi? Sussurrei. Você sabia que eu estava me perdendo, que eu estava só esperando morrer também. Então você mandou alguém que precisava de mim. Alguém que podia me fazer lembrar que ainda tem razão para acordar todo dia. Não tive resposta. Não esperava ter, mas senti algo diferente no peito. Algo quente. Algo que há muito tempo eu não sentia. Esperança. Me levantei, fui até a cozinha, comecei a lavar a louça que tinha acumulado. Varri o chão, limpei a mesa. Pela primeira vez em 3 anos, cuidei da casa não por obrigação, mas porque tinha alguém nela além de mim. Fiz café fresco. O cheiro encheu a cozinha. Lembrei de Maria fazendo café de manhã. Lembrei do som dela cantarolando enquanto mexia a colher. Mas a dor, dessa vez, veio acompanhada de algo novo. Gratidão.
Gratidão por ter tido aqueles anos com ela. Gratidão por ter amado e sido amado. Gratidão por ela ter me ensinado a cuidar, mesmo que eu só tenha aprendido de verdade depois que ela se foi. Estava tomando o café quando ouvi um grito vindo do quarto. Derrubei a xícara. Corri. Dona Dita estava sentada na cama, o corpo todo tenso, os olhos arregalados olhando para a janela. O que foi? Tá sentindo dor? Ela apontou para a janela com a mão trêmula. A onça. Eu vi a onça. Meu coração disparou. Fui até a janela. Olhei para o quintal. Nada. Só o capim alto balançando com o vento. Não tem nada lá, Dona Dita. Mas eu vi os olhos amarelos me olhando. Entendi. Não era a onça de verdade. Era o trauma. Era o medo que não sai só porque o perigo passou. Sentei na beirada da cama. A onça foi embora. A senhora está segura aqui, eu prometo. Mas e se ela voltar? E se ela... Não vai voltar. E se voltar, eu tô aqui. Não vou deixar nada acontecer com a senhora. Ela me olhou ainda tremendo. Como o senhor pode ter certeza? Porque eu já perdi quem eu amava sem poder fazer nada. Não vou perder mais ninguém, não enquanto eu puder impedir. Ela se acalmou aos poucos, deitou de novo, fechou os olhos, e eu fiquei ali, sentado, guardião de uma vida que quase se foi, guardião da minha própria vida, que tinha esquecido como se vive. O que aconteceu nos dias seguintes mudou não só a vida dela, mas a minha também. Continua aí, porque essa história está longe de acabar. Continue. Capítulo 5. Fantasmas que não dormem. Anoiteceu devagar em Goiás. O céu foi perdendo o azul, ganhando tons de laranja, depois rosa, depois roxo, até finalmente escurecer de vez. As cigarras deram lugar aos grilos. O calor do dia foi substituído por um frio seco que arrepiava a pele. Dona Dita dormiu a tarde inteira. Fiquei checando de hora em hora, só para ter certeza de que ainda respirava. Cada vez que eu via o peito dela subir e descer, sentia um alívio estranho. Como se estivesse vigiando algo precioso que podia quebrar a qualquer momento. Preparei uma sopa para janta. Nada elaborado. Só legumes, batata, cenoura, um pedaço de carne que tinha no freezer. Mas o cheiro foi enchendo a casa. Cheiro de comida de verdade. Cheiro de lar. Fazia quanto tempo que aquela cozinha não tinha cheiro de comida sendo preparada com carinho? 3 anos. 3 anos comendo qualquer coisa rápida só para enganar a fome, sem prazer, sem vontade. Mas hoje era diferente. Hoje tinha alguém para quem cozinhar. Quando a sopa ficou pronta, fui até o quarto. Bati levemente na porta entreaberta. Dona Dita, tá acordada? Ouvi um gemido baixo. Entrei. Ela estava sentada na cama, o rosto amassado de sono, os olhos ainda meio perdidos. Onde eu tô? Na minha casa, lembra? Eu sou o Zé, te trouxe da estrada. Vi a memória voltando aos poucos no rosto dela. Primeiro confusão, depois medo, depois aquela tristeza profunda de quem lembra o que aconteceu. Meu filho, não pensa nisso agora. Fiz uma sopa, vem comer alguma coisa. Ajudei ela a levantar. Caminhamos devagar até a cozinha. Sentei ela na mesa, na cadeira que era de Maria. A cadeira que ficou vazia por 3 anos. Servi a sopa num prato fundo. Coloquei pão do lado. Ela olhou para a comida com aquele mesmo olhar de antes, como se não merecesse. Come, tá quente. Ela pegou a colher, levou à boca, soprou, tomou um gole, fechou os olhos. Tá uma delícia. Faz tanto tempo. Sentei do outro lado da mesa com meu próprio prato. Comemos em silêncio por alguns minutos. Mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 solidões se encontrando. Seu filho sabe onde a senhora tá? Perguntei, já sabendo a resposta. Ela balançou a cabeça. Ele acha que eu já... Não terminou. Não precisava. A senhora quer que eu ligue para ele? Que eu avise? Ela parou com a colher no ar. Pensou por um longo tempo. Não sei o que eu quero. Olhou para mim. O que eu falo? Que tô viva? Que alguém me salvou da morte que ele me condenou?
A senhora fala a verdade. E se ele vir me buscar e me levar de volta? O medo na voz dela era palpável. Ninguém vai te levar para lugar nenhum se você não quiser. Isso eu garanto. Mas ele é meu filho. Legalmente ele cometeu abandono de incapaz. É crime. A senhora tem direito de escolher onde quer ficar. Vi lágrimas começarem a formar nos olhos dela de novo. Eu não tenho mais nada, Zé. Não tenho casa, não tenho dinheiro, não tenho para onde ir. Você tem aqui. As palavras saíram antes de eu pensar, mas no momento em que saíram, soube que eram verdade. O quê? Você pode ficar aqui, pelo tempo que precisar, até a gente resolver o que fazer. Mas eu não posso abusar da sua bondade. Não é bondade, é necessidade, minha necessidade. Respirei fundo. Essa casa tá grande demais para mim sozinho, tá silenciosa demais, tá morta demais. Você ficar aqui vai ser bom para mim também. Ela me olhou como se estivesse vendo um fantasma, ou um santo, ou algo que ela não entendia. Por quê? Por que um estranho faria isso? Porque a gente não é mais estranho, não depois do que passamos hoje. E porque parei, procurando as palavras certas, porque Maria ia querer que eu fizesse isso. Maria, minha esposa, ela sempre dizia que a gente tinha que cuidar dos outros, que a gente tinha espaço demais, comida demais, tudo demais só para nós dois. Ela queria adotar, queria abrir a casa. E eu sempre arrumava desculpa. Sempre dizia que não era a hora certa. Sentia a voz embargando. Agora ela se foi e a casa está vazia. Talvez essa seja a forma dela me dizer que ainda não é tarde, que ainda dá para fazer diferença. Dona Dita esticou a mão e segurou a minha. Ela deve ter sido uma mulher maravilhosa. Foi, a melhor. E você é um homem bom, Zé. Bom de verdade. Não finja que não é. Ficamos ali, mãos dadas sobre a mesa, dois sobreviventes de naufrágios diferentes. Terminamos de comer. Lavei a louça enquanto ela ficou sentada, observando. Percebi que ela olhava para tudo com atenção. Para as panelas penduradas, para os panos de prato, para as plantas murchas na janela. Essas plantas precisam de água, ela disse. Ah, sim, eu sempre esqueço delas. Era da sua esposa? Era. Ela adorava planta. Eu nunca tive jeito. Se quiser, eu posso cuidar. Olhei para ela. Vi ali não um pedido de permissão, mas uma oferta. Um jeito dela de retribuir, de se sentir útil. Eu ia adorar. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, tímido, mas era real. O primeiro sorriso dela desde que nos conhecemos. A noite foi caindo mais pesada. Levei ela de volta para o quarto. Ela deitou, mas vi que estava tensa. Não consegue dormir? Tenho medo. Medo de fechar os olhos e ver ele me abandonando de novo. Ou ver a onça. Quer que eu fique aqui até você dormir? O senhor não preciso, mas quero. Puxei a cadeira que tinha no canto do quarto. Sentei ao lado da cama. Pode dormir, eu tô aqui. Ela virou de lado, olhando para mim. Zé, posso te perguntar uma coisa? Claro. Como era ela? A Maria? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém me perguntava sobre Maria. As pessoas evitavam o assunto como se falar dela fosse doer mais. Ela era luz. Sabe quando você entra num lugar escuro e acende a luz e tudo fica melhor? Era assim. Sorri lembrando. Ela ria alto, ria de tudo, até das minhas piadas ruins. Ela cantava desafinado tomando banho. Ela brigava comigo quando eu ficava teimoso. Ela fazia café forte demais e sempre queimava o arroz. Dona Dita sorriu. Ela cuidava de todo mundo. Vizinho doente, ela fazia comida e levava. Criança precisando de roupa, ela separava das nossas coisas. Bicho abandonado, ela trazia para casa. Parei, sentindo o nó na garganta. Ela era boa demais para esse mundo. Boa demais para mim. Tenho certeza de que não. Eu era fechado, duro. Não falava o que sentia.
Deixava ela sozinha enquanto eu cuidava da fazenda. E quando ela ficou doente, quando o médico deu o diagnóstico, eu não soube lidar. Não soube estar presente do jeito que ela precisava. Você ficou com ela? Fiquei, todo dia. Mas não falei as coisas certas, não fiz as coisas certas. E agora ela se foi e eu não consegui terminar. E você carrega a culpa, Dona Dita completou baixinho. Assenti, as lágrimas finalmente caindo. Eu também carrego, ela disse. Culpa de ter criado um filho capaz de me abandonar, de ter falhado em algum lugar, de não ter ensinado compaixão, amor, humanidade. Não foi culpa sua, nem foi sua. A gente faz o melhor que pode com o que sabe na hora. Às vezes não é suficiente, mas não é culpa. Ficamos em silêncio. Um silêncio pesado de arrependimentos compartilhados. Sabe o que eu aprendi hoje? Ela disse, a voz ficando sonolenta. Que Deus coloca as pessoas certas no caminho umas das outras. Você precisava salvar alguém. Eu precisava ser salva. A gente se encontrou. Acha que foi Deus? Acho que foi amor. O amor que a gente não conseguiu dar para quem a gente queria. Encontrou outro jeito de existir. Ela fechou os olhos. A respiração foi ficando regular, profunda. Fiquei ali, vendo ela dormir. E pela primeira vez em 3 anos, não me senti completamente sozinho. Porque tinha alguém naquela casa além de mim e dos fantasmas. Tinha vida, e vida eu estava reaprendendo. Era o único remédio contra a morte que a gente carrega por dentro. Mas a paz durou pouco. O que aconteceu no dia seguinte mudou tudo de novo. Continua comigo. Continue capítulo 6. Quando o passado bate a porta. Acordei com o canto do galo. 5:30 da manhã. O corpo ainda doía da tensão do dia anterior, mas levantei mesmo assim. Coloquei a roupa de trabalho e fui até a cozinha fazer café. Foi quando ouvi um barulho vindo do quarto de hóspedes, passos lentos, água correndo no banheiro, vozes não, só uma presença. E por um segundo, só um segundo, esqueci que era Dona Dita. Por um segundo, achei que era Maria. O coração disparou. A realidade voltou como um tapa. Respirei fundo, apoiando as mãos na pia. Bom dia, virei. Dona Dita estava na porta da cozinha, segurando na parede para se equilibrar. O cabelo grisalho solto nos ombros, o vestido, o mesmo de ontem, amarrotado. Bom dia, dormiu bem? Melhor do que nos últimos 3 meses. Ela deu um passo, cambaleou. Corri para segurar. Calma, devagar. Tô fraca, desculpa. Não pede desculpa, é normal. A senhora passou por muito ontem. O corpo está se recuperando ainda. Ajudei ela a sentar na mesa. Fiz 2 cafés fortes. Coloquei pão na chapa, ovos mexidos, manteiga. Ia fazer ela comer direito, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Isso é muita comida, Zé. É a quantidade certa. Come. Ela comeu devagar, mas comeu. Vi cor voltando para o rosto dela. A mão tremendo menos, o olhar ficando mais presente. Estava terminando meu café quando ouvi o som de um motor vindo pela estrada. Carro, vindo rápido. Dona Dita ouviu também. O garfo parou no ar. Os olhos se arregalaram. O que foi? Perguntei. E se for ele? Não precisou dizer quem. Levantei, fui até a janela da sala. Uma caminhonete vermelha levantava poeira na estrada. Meu estômago embrulhou. Fica aqui. Não sai da cozinha. Zé, eu não quero. Eu resolvo. Confia em mim. Saí para a varanda. A caminhonete parou em frente à casa com uma freada brusca. A porta se abriu. Desceu um homem por volta dos 40 anos. Barriga saliente, camisa polo suada, cara vermelha de raiva ou de sol, ou dos dois. Cadê ela? Foi a primeira coisa que ele gritou. Bom dia para você também, respondi mantendo a voz calma. Não enche meu saco. Cadê minha mãe? Quem é você? Roberto Silva. E minha mãe tá aqui, eu sei que tá. Como você sabe?
Porque o Toninho, caseiro seu, viu você ontem trazendo uma velha no cavalo. Falou pro primo dele que trabalha na venda. O primo contou pro meu cunhado, então eu sei que ela tá aqui, interior, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. E se ela tiver... Ele subiu os degraus da varanda, o dedo apontado para mim. Então você vai me devolver ela agora. É minha mãe, minha responsabilidade. Sua responsabilidade. Senti a raiva subindo, que nem aquela responsabilidade que você teve ontem de manhã, quando largou ela no meio do nada para morrer. Ele piscou. A cara vermelha ficou mais vermelha ainda. Eu não sei do que você está falando. Não. Então deixa eu refrescar sua memória. Você pegou sua mãe, colocou na caminhonete, levou ela para uma estrada deserta na minha propriedade, mandou ela descer e saiu. Deixou uma mulher de 76 anos sozinha, sem água, sem comida, sem sombra, debaixo de um sol de 40 graus. Eu ia voltar. Ia. Quando? Quando ela já tivesse morrido de insolação? Ou quando a onça que eu espantei tivesse terminado o serviço? O rosto dele perdeu a cor. Onça? Isso mesmo, uma onça pintada. Ia atacar sua mãe. Eu cheguei a tempo. Por pouco. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, a raiva voltou, mas agora com uma camada de desespero por baixo. Você não entende. Você não sabe como é. Ela dá trabalho, esquece as coisas, faz xixi na cama às vezes. Minha mulher não aguenta mais. Eu não aguento mais. Então leva ela num médico, coloca numa casa de repouso decente, pede ajuda. Tem 1000 opções antes de abandonar sua própria mãe para morrer. Você acha que eu tenho dinheiro para isso? Acha que é fácil? Não, não acho que seja fácil. Mas ser filho não é para ser fácil, é para ser responsabilidade, amor, respeito. Ele riu, um riso amargo, sem alegria. Amor? Respeito? Você está falando bonito, mas não viveu o que eu vivi. Não teve ela morando na sua casa, enchendo o saco todo dia, reclamando de tudo, atrapalhando minha vida, meu casamento. Ela te criou sozinha, trabalhou até os ossos para você ter comida e estudo. E agora que ela está velha, você acha que tem direito de descartar ela? Eu não vim aqui para sermão, vim buscar minha mãe. Ela não quer ir. Não interessa o que ela quer. Ela tem problema de cabeça. Não tem mais discernimento. Eu sou o responsável legal. Ela tem discernimento suficiente para saber que não quer morrer. E era isso que você queria, que ela morresse. Admite. Ele olhou para mim, para os próprios pés, para o nada. Quando falou de novo, a voz saiu mais baixa. Eu só queria um tempo. Queria respirar. Queria minha vida de volta. Às custas da vida dela? Eu não pensei direito, tá bom? Eu estava desesperado. Minha mulher ia me largar. Disse que ou ela ia embora ou minha mãe ia embora. Eu entrei em pânico. E escolheu sua mãe. Você não sabe como é, não sabe o peso. Eu sei o que é perder quem você ama. E eu daria tudo para ter minha esposa de volta. Nem que fosse doente, nem que fosse dando trabalho, nem que fosse para cuidar dela 24 horas por dia. Senti as lágrimas queimando. Você tem sua mãe viva. Ainda dá tempo de fazer diferente, mas você escolheu o caminho mais covarde. Ele ficou quieto. Vi lágrimas começarem a descer pelo rosto dele também. Eu não queria que fosse assim. Mas foi. E agora você tem que decidir. Você quer ser o filho que abandonou a mãe? Ou quer ser o filho que admite que errou e tenta consertar? Como? Como eu conserto isso? Deixa ela ficar aqui comigo. Pelo menos até a gente encontrar uma solução boa. Uma casa de repouso decente, alguma assistência social, alguma coisa. E quem vai pagar? Eu pago. Não é sobre dinheiro. Por quê? Por que você está fazendo isso? A mesma pergunta que todo mundo fazia. E a resposta era sempre a mesma. Porque alguém tem que fazer. Nesse momento, a porta da casa se abriu. Dona Dita apareceu segurando no batente, o rosto pálido, os olhos vermelhos.
Mãe! Roberto deu um passo na direção dela. Não! A voz dela saiu firme. Firme de um jeito que eu não esperava. Não se aproxima de mim. Mãe, eu posso explicar? Explicar o quê? Que você me levou para morrer? Que você decidiu que eu não valia mais a pena? Eu estava desesperado. E eu estava desesperada todos os dias morando na sua casa. Desesperada porque via que era peso, que atrapalhava, que você e sua mulher queriam que eu sumisse. Ela deu um passo cambaleante para frente. Mas mesmo assim, eu nunca desisti de você. Nunca deixei de te amar. Nunca deixei de ter orgulho de ter te criado. Mãe, mas você desistiu de mim. Você decidiu que era mais fácil eu morrer do que você ter trabalho. Eu sinto muito. Eu sinto muito, mãe. Ele caiu de joelhos. Chorou daquele jeito desesperado de quem finalmente vê a merda que fez. Dona Dita olhou para ele por um longo tempo. Eu vi naquele olhar dela tudo se passando. A raiva, a dor, o amor que não morre mesmo quando devia, a decepção, o perdão que ainda não estava pronto. Vai embora, Roberto. Mãe, por favor, vai embora. Eu não posso te deixar aqui. Você já me deixou, ontem, para morrer. Hoje eu estou escolhendo onde eu quero ficar. E não é com você. Mãe, eu vou mudar. Eu vou ser melhor. Vai, mais longe de mim, por enquanto. Ele olhou para ela, depois para mim, depois para ela de novo. Eu vou voltar. Vou provar que posso ser melhor. Talvez, mas não hoje. Roberto levantou devagar, limpou o rosto com as costas da mão. Desceu os degraus da varanda, entrou na caminhonete. Antes de ligar o motor, ele abaixou o vidro. Cuida dela, por favor, cuida dela melhor do que eu cuidei. Assenti. Ele deu a partida. A caminhonete levantou poeira de novo, sumindo na estrada. Dona Dita desabou. Corri para segurar antes que caísse. Ela chorava no meu peito, o corpo inteiro tremendo. Eu mandei meu filho embora. Mandei meu próprio filho embora. Você fez o certo. Por que dói tanto então? Porque amor de mãe não tem botão de desligar, mesmo quando devia ter. Ficamos ali na varanda, abraçados, duas almas quebradas tentando se manter inteiras. E eu percebi que salvar alguém não era só aquele momento heróico contra a onça. Era isso, esse abraço, esse choro. Esse ficar junto quando tudo parece estar desmoronando. Isso era salvar alguém de verdade. A história ainda não terminou. O que aconteceu depois nos uniu de um jeito que mudou nossas vidas para sempre. Continua comigo. Continue, capítulo 7. Raízes que crescem em terra rachada. Os dias foram passando devagar. Uma semana, depois 2. Dona Dita foi se recuperando aos poucos. A cor voltou para o rosto. O corpo ganhou um pouco mais de força, mas principalmente a luz voltou para os olhos. Ela acordava cedo comigo, insistia em ajudar, mesmo quando eu dizia que não precisava. Começou cuidando das plantas de Maria, regava todo dia, conversava com elas, tirava as folhas secas. Em uma semana, as plantas que estavam quase mortas começaram a brotar de novo. Elas só precisavam de atenção, ela disse um dia, passando a mão nas folhas verdes. Igual gente. Depois foram as galinhas. Eu tinha meia dúzia que mal botavam ovo porque eu esquecia de alimentar direito. Dona Dita assumiu. Todo dia de manhã, ela jogava milho, trocava água, conversava com as bichas como se fossem suas amigas. Essa aqui é a Benedita. Ela apontou para uma galinha carijó. Dei meu nome para ela. Essa é a Maria. Essa é a Esperança. Maria. Ela tinha dado o nome da minha esposa para uma galinha. E de alguma forma isso não me doeu. Me aqueceu por dentro. A casa foi ganhando vida de novo. Cheiro de comida. Som de louça sendo lavada. Risada baixa quando eu contava alguma coisa engraçada. Ou quando tentava e falhava miseravelmente. Mas as noites ainda eram difíceis para ela. Acordava gritando, 2, 3 vezes por semana, sempre o mesmo pesadelo. A onça, o filho, o abandono, tudo misturado numa confusão de medo e dor. Eu ia correndo para o quarto dela, acendia a luz.
Segurava a mão dela até o tremor passar. Foi só um sonho. Você tá segura aqui. Eu vi ela de novo, os olhos amarelos, vindo para mim. Ela não vai voltar. Eu não deixo. E ficava ali até ela dormir de novo. Às vezes levava 1 hora, às vezes até o sol nascer. Mas eu ficava, porque era isso que Maria teria feito. Era isso que gente que ama faz. Numa dessas noites, depois que ela se acalmou, ela perguntou: Zé, você já pensou em casar de novo? A pergunta me pegou desprevenido. Não. Por quê? Porque só existe uma Maria. Não dá para substituir. Não é substituir, é continuar vivendo. Eu tô vivendo. Tá? Ou tá só existindo? Fiquei quieto. Porque ela tinha razão. Até ela chegar eu só existia. Acordava, trabalhava, comia, dormia, repetia, mas não vivia. E a senhora? Devolvi a pergunta. Nunca pensou em casar de novo depois que seu marido morreu? Pensei. Até namorei um senhor uns anos depois. Bom homem, trabalhador. Mas Roberto não aceitou. Disse que eu estava traindo a memória do pai dele. Fez tanto escândalo que eu terminei. Fiquei sozinha para não magoar meu filho. E se arrependeu? Todo dia. Porque no fim, meu filho me abandonou de qualquer jeito e eu perdi a chance de ser feliz de novo. Ela me olhou nos olhos. Não faz o mesmo erro que eu, Zé. Não deixa a culpa te prender. Maria ia querer que você fosse feliz. Eu sei. Ela disse isso antes de partir. Disse: Zé, você não vai ficar sozinho para sempre, ouviu? Você vai encontrar alguém, vai viver, vai ser feliz. E eu prometi que sim, mas era mentira. Eu sabia que era mentira. Então, desfaz a mentira. Vive de verdade. Mas viver de verdade, eu estava descobrindo, não era sobre encontrar outra pessoa. Era sobre encontrar propósito de novo. Era sobre acordar e ter uma razão. E Dona Dita tinha me dado isso. Na 3ª semana chegou uma carta. Toninho, o caseiro, trouxe. Isso aqui chegou para a senhora Benedita, ele disse curioso. Como eu sei que ela está aqui, trouxe. Era uma carta do Roberto. Dona Dita olhou para o envelope por um longo tempo antes de abrir. As mãos tremiam. Quer que eu leia? Ofereci. Ela fez que sim com a cabeça. Abri, li em voz alta. Mãe, eu sei que não tenho direito de escrever para a senhora. Sei que não mereço nem que a senhora leia isso, mas preciso tentar. Eu errei. Errei de um jeito que não tem volta, não tem desculpa, não tem justificativa. Eu abandonei a mulher que me criou, a mulher que trabalhou até os ossos para me dar comida e estudo, a mulher que nunca desistiu de mim. Eu tenho pensado todo dia no que fiz. Não durmo direito. Não consigo olhar no espelho. Terminei com a mulher que me fez escolher entre ela e a senhora. Percebi que se ela me fez escolher, então ela nunca me amou de verdade. Eu queria muito pedir perdão, mas sei que perdão não apaga o que aconteceu, não tira a dor, não devolve a confiança. Então não estou pedindo, só estou dizendo que a senhora merecia um filho melhor, merecia alguém que desse orgulho, e eu vou tentar ser esse alguém, não pela senhora, por mim, porque eu não quero ser esse homem que eu me tornei. Se um dia a senhora quiser me ver, eu vou estar aqui. Se não quiser, eu vou entender e vou continuar tentando ser melhor de qualquer jeito, com amor, mesmo não merecendo dizer isso, Roberto. O silêncio que caiu foi pesado. Dona Dita chorava baixinho, as lágrimas pingando no colo. Ele está arrependido, eu disse. Eu sei. A senhora quer vê-lo? Ela demorou para responder. Ainda não. Ainda dói demais. Mas talvez um dia. Quando esse dia chegar, eu vou com a senhora, se quiser. Vai mesmo? Vou. Você não vai ter que enfrentar isso sozinha. Ela segurou minha mão. Aquela mão ossuda, cheia de rugas, que tinha trabalhado tanto na vida. Como eu agradeço, Zé. Como eu agradeço tudo que você tem feito. Não precisa agradecer. Você tem feito por mim também. O quê? Eu não fiz nada. Fez. Você me fez lembrar que ainda tem vida dentro de mim, que ainda tem razão para acordar todo dia, que ainda dá para fazer diferença.
Senti a voz embargando. Você me salvou também, Dita. Me salvou de mim mesmo. Ela levantou devagar, me abraçou. E ficamos ali, dois náufragos agarrados um no outro, mantendo um ao outro à tona. Naquela noite, depois que ela dormiu, saí para a varanda. O céu estava cheio de estrelas. Aquelas mesmas estrelas que Maria adorava olhar. Obrigado, sussurrei para o céu. Obrigado por mandar ela para mim. Obrigado por me mostrar que ainda não acabou, que ainda dá para ser útil, que ainda dá para amar, mesmo que seja diferente. O vento soprou suave e eu juro que ouvi bem baixinho a risada de Maria misturada com o vento. Ou talvez fosse só minha imaginação querendo acreditar que ela ainda estava por perto. Mas real ou não, me aqueceu por dentro. E pela primeira vez em 3 anos, eu dormi a noite inteira sem acordar sufocado de saudade, porque tinha alguém ali que precisava de mim, e eu precisava dela. E às vezes é isso que salva a gente. Não grandes gestos heróicos, mas a simplicidade de ter alguém para cuidar. E alguém que cuida da gente de volta. Um último capítulo para fechar essa história. E o que aconteceu vai te emocionar. Fica comigo até o fim. Continue. Capítulo 8. O recomeço que nasce do fim. 6 meses depois. A fazenda estava diferente. Não era só a aparência. Os canteiros de flores que Dona Dita tinha plantado, as galinhas gordas e felizes, a horta que brotava verde no quintal. Era a energia. A casa respirava de novo. Eu tinha engordado uns 3 quilos. Comida boa, feita com carinho 3 vezes por dia. Dona Dita insistia. Cê tá muito magro, Zé. Parece que o vento leva. E eu comia, porque fazia tempo que comida tinha gosto de alguma coisa além de obrigação. Ela também tinha mudado. O rosto tinha ganhado mais cor. Os olhos brilhavam. Ainda era frágil, ainda tinha os problemas da idade, mas tinha dignidade de volta. Tinha propósito. Combinamos uma rotina sem combinar. Ela acordava, fazia café, eu cuidava dos animais maiores. Ela das galinhas e da horta. Almoçávamos juntos. Eu ia para a lida da tarde. Ela costurava, lia, cuidava da casa. Jantávamos vendo o noticiário. Depois ficávamos na varanda, conversando ou em silêncio, vendo as estrelas. Era simples, era comum, era o que eu precisava. Os pesadelos dela tinham diminuído, ainda vinham, mas não toda noite. E quando vinham, eu já sabia o que fazer. Ia para o quarto dela, segurava a mão, esperava passar. Acho que você devia cobrar pelo serviço de terapeuta noturno. Ela brincou uma vez. Não precisa, você já paga com a comida. Ela riu. Aquela risada baixa, tímida, que eu tinha aprendido a amar. Num sábado de manhã, ela apareceu na sala com a carta do Roberto na mão. A mesma carta de 3 meses atrás. Ela tinha lido e relido tantas vezes que o papel estava gasto, as dobras quase rasgando. Acho que tô pronta, ela disse. Eu estava consertando uma cadeira. Parei, olhei para ela. Pronta para quê? Para ver ele. Meu coração apertou. Não de medo de perdê-la. Eu sabia que ela não ia embora. Mas de medo do que aquele encontro podia fazer com ela. Tem certeza? Não. Mas preciso tentar. Não pelo Roberto. Por mim. Porque carregar raiva tá pesado demais. E eu já carreguei peso demais na vida. Quer que eu vá junto? Quero, mas só se você quiser de verdade. Eu quero. Marcamos para o domingo seguinte. Roberto ia vir até a fazenda. Território neutro. Lugar seguro para ela. A semana inteira foi tensa. Dona Dita ficou quieta, pensativa. Comeu menos, dormiu pior. Eu não forcei conversa, só fiquei por perto. Na sexta à noite, sentados na varanda, ela finalmente falou. E se eu não conseguir perdoar? Tudo bem? E se ele não tiver mudado? Se for só conversa? A gente descobre e você decide o que quer fazer. E se eu perdoar e ele me decepcionar de novo? Aí você vai ter feito sua parte, o resto é com ele. Ela ficou quieta por um tempo. Depois, você perdoou a Maria?
A pergunta me pegou de surpresa. Perdoar por quê? Por ter morrido, por ter te deixado sozinho. Senti um nó na garganta. Não era culpa dela. Eu sei, mas às vezes a gente fica com raiva mesmo assim, com raiva de ter sido deixado para trás. Ela tinha razão. Eu tinha raiva. Raiva de Deus, raiva do destino, raiva de Maria por ter me deixado. Raiva irracional, injusta, mas real. Acho que ainda estou aprendendo a perdoar, admiti. Não ela, mas a vida, por ter sido cruel. E tá conseguindo? Olhei para ela, para aquela mulher que tinha entrado na minha vida do jeito mais inesperado, que tinha me feito voltar a sentir, a cuidar, a viver. Aos poucos. Domingo chegou com um céu limpo e um calor suportável. Dona Dita acordou cedo, tomou banho, colocou o vestido mais bonito que tinha, um que eu tinha comprado para ela na cidade, azul com flores brancas. Penteou o cabelo, passou o batom. "Tô bem?" ela perguntou insegura. "Tá linda." E era verdade, não a beleza de revista, mas a beleza de quem tem dignidade, de quem sobreviveu. Roberto chegou às 10, mesma caminhonete vermelha, mas dessa vez desceu devagar, respeitoso, carregava um buquê de flores na mão. Eu estava na varanda. Ele olhou para mim incerto. "Pode subir", falei. Ele subiu os degraus, ficou ali parado, sem jeito. "Ela tá pronta para te ver, mas eu vou ficar aqui. Se ela pedir para você ir embora, você vai, sem discussão." "Sim, senhor." Entrei, chamei Dona Dita. Ela veio devagar, as mãos segurando uma na outra, apertando. Quando viu o filho, parou. Roberto viu a mãe e desabou. Caiu de joelhos ali mesmo na varanda, soluçando. Um choro de criança, de quem carregou culpa pesada demais por tempo demais. "Mãe, mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa." Dona Dita ficou parada. Vi o conflito no rosto dela. A dor, a raiva, mas também o amor que mãe tem. Aquele amor teimoso que não morre mesmo quando devia. Ela deu um passo, depois outro. Parou na frente do filho. "Levanta." Ele levantou, o rosto inchado de tanto chorar. "Olha para mim", ela disse. Ele olhou. "O que você fez foi imperdoável. Você jogou sua mãe fora como se eu fosse lixo. Como se os anos que eu te criei, que eu trabalhei por você, que eu te amei, não valessem nada." Eu sei, mãe. E eu não espero que a senhora..." "Deixa eu terminar." A voz dela era firme. "O que você fez quebrou alguma coisa em mim. Quebrou a confiança. Quebrou a ilusão de que amor de mãe era suficiente. Quebrou meu coração." Roberto soluçou mais alto. "Mas eu aprendi alguma coisa nesses meses. Aprendi que segurar raiva machuca mais quem segura do que quem merece. Aprendi que perdão não é sobre esquecer. É sobre não deixar o passado envenenar o futuro." Ela estendeu a mão. Segurou o rosto do filho. "Eu te perdoo, Roberto. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Eu mereço não carregar isso mais." E ele agarrou a mão dela, beijou, molhou de lágrimas. "Eu vou passar o resto da vida tentando ser digno desse perdão, mãe. Eu juro." "Não jura, só tenta. E se falhar, tenta de novo. É isso que a gente faz." Eles se abraçaram. E eu me afastei, dando privacidade. Fui para a cozinha, fingi estar ocupado, mas chorava também, porque tinha algo de cura acontecendo ali, algo de redenção. Eles conversaram por 2 horas. Eu ouvia de longe, sem prestar atenção nas palavras, só no tom. Tinha mágoa sendo dita, tinha desculpa sendo pedida, tinha pontes sendo reconstruídas, uma tábua de cada vez. Quando Roberto foi embora, ele me agradeceu. "Obrigado por cuidar dela, por ser o filho que eu não fui. Eu não sou filho dela, sou amigo, família. É mais do que eu fui." Ele olhou para a mãe que estava na porta. "Posso voltar para visitar?" Foi Dona Dita quem respondeu. "Pode, mas vai ser aqui, no tempo dele, na casa dele. Eu moro aqui agora." Roberto olhou para mim surpreso. "A senhora vai ficar morando aqui?"
Vou, se o Zé deixar. Claro que deixo, falei. Essa é sua casa tanto quanto minha. Roberto assentiu, emocionado. Então eu volto semana que vem, se a senhora quiser. Eu quero. Ele foi embora. Dona Dita e eu ficamos na varanda vendo a poeira baixar. Como você tá? Perguntei. Cansada, aliviada, triste e feliz ao mesmo tempo. Ela me olhou. Fiz certo? Fez o que seu coração mandou. Isso sempre é certo. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali vendo o sol começar a descer. Zé, obrigada por tudo, por me salvar naquele dia, por me dar um lar, por me fazer sentir que ainda valho alguma coisa. Você sempre valeu. Só tinha gente cega demais para ver. E você, tá melhor? Pensei na pergunta, pensei em Maria, na saudade que ainda doía, mas que tinha virado outra coisa. Não mais uma ferida aberta, mais uma cicatriz, que dói quando o tempo muda, mas que não sangra mais. Não tô curado. Acho que nunca vou estar. Mas tô melhor. Tô vivendo de novo. Ela ia gostar de saber disso. Ia. Ela sempre disse que eu precisava aprender a deixar gente entrar na minha vida. Fui cabeça dura demais enquanto ela estava viva. Mas aprendi. Tarde, mas aprendi. Dona Dita segurou minha mão. Então ela não morreu em vão, porque o amor dela te ensinou a amar de novo. Eu não era de chorar fácil, mas ali, naquele momento, com o sol se pondo e a mão dela na minha, chorei. Chorei por Maria. Chorei por mim. Chorei por Dona Dita. Chorei por todos nós que perdemos, que sofremos, mas que ainda conseguimos encontrar razão para continuar. Sabe o que é engraçado? Dona Dita disse. O quê? Deus usou uma onça para nos salvar. Uma fera, uma coisa que a gente tem medo. Mas se não fosse ela, você não teria vindo correndo. Eu não teria sido salva. A gente não teria se encontrado. Ela tinha razão. A onça, que era para ser o fim, tinha sido o começo. Às vezes o perigo é o que nos acorda, eu disse. E às vezes a salvação vem na forma de um fazendeiro viúvo cavalgando na hora certa. Rimos. Um riso baixo, cansado, mas genuíno. A vida tinha dado voltas estranhas, tinha tirado, tinha machucado, mas também tinha dado de volta, de formas inesperadas, de formas que a gente nunca planejou, mas que precisava. Eu tinha perdido Maria. Dona Dita tinha sido abandonada pelo filho, mas a gente tinha encontrado um ao outro. E nesse encontro, a gente tinha encontrado razão para continuar. Porque é isso que a gente faz. A gente sobrevive. A gente se agarra ao que pode. A gente estende a mão quando vê alguém caindo. E quando alguém estende a mão para a gente segura. E aos poucos, passo a passo, dia após dia, a gente vai reconstruindo. Não volta a ser o que era. Nunca volta. Mas vira outra coisa. Algo novo. Algo mais forte. Algo que nasceu da dor, mas que escolheu ser vida mesmo assim. Vem, eu disse, levantando. Vou fazer aquele macarrão que você gosta. Com queijo ralado? Com muito queijo ralado. Ela sorriu. Levantou também. Entramos juntos na casa. Nossa casa. Onde a solidão tinha virado companhia. Onde o abandono tinha virado acolhimento. Onde a morte tinha dado espaço para a vida de novo. E enquanto eu mexia o molho e ela punha a mesa, a foto de Maria na parede parecia sorrir. Como se dissesse, bem feito, Zé. Você finalmente entendeu. Entendi sim, meu amor. Demorou, mas entendi. Que a vida continua. Que o amor encontra jeito de existir, mesmo quando tudo parece perdido. E que às vezes, quando você salva alguém, é você mesmo quem é salvo. Fim. Essa história mexeu com você? Comenta aí de qual cidade você é e me conta se conhece alguém que precisa ouvir essa história. Porque todo mundo carrega algum tipo de solidão. E às vezes, saber que não está sozinho já faz toda a diferença. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha. Porque histórias assim precisam ser contadas, precisam ser ouvidas. Precisam nos lembrar que ainda existe bondade nesse mundo. Um abraço forte do fundo do coração. E lembra, nunca é tarde para recomeçar.
Nunca é tarde para estender a mão. Nunca é tarde para viver de novo.